Não vai ter perda do conteúdo, não se preocupe não. Tá ótimo. Sejam, então, mais uma vez, todos muito bem-vindos, e vou passar a palavra para o nosso doutor Roberto Morradjeiro Arnemai Rabbani, que vai falar sobre as ações de extensão no direito, prática jurídica ao alcance de todos. Então, Roberto, fique à vontade. Aí eu tenho que parar, tá? Desculpa. Alô, me escutam, pessoal? Eu não estou me vendo hoje, não estou conseguindo ver nada. Mas a gente vai se comunicando. Perfeito, pessoal. Primeiro, um prazer enorme estar trabalhando com a equipe de vocês, né, esse grupo de extensão que é tão grande, tão bem articulado. Eu conheço a professora Emília desde que eu nasci, né? minha irmã maior. A Emília sempre trancada no quarto, estudando o dia todo, né? E a minha atividade era tentar atrapalhar o estudo dela para ela poder sair do quarto, né? Para poder brincar comigo, né? A gente ficava batendo na porta e meu irmão tentando tirar ela dos estudos, né? Mas sempre serviu como uma grande inspiração e um exemplo a ser seguido. Pessoal, em relação ao tema que foi proposto hoje, ações de extensão do direito, eu realizei uma prática jurídica, né, simulada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, isso há 5, 6 anos atrás. E foi bem interessante, porque até hoje essa prática está em pleno desenvolvimento, né, e foi uma semente que eu plantei na universidade que realmente brotou e vários frutos saíram dessa implantação, né. Na UFSB, eu vim com esse projeto, né, eu fui redistribuído com o projeto de implementar esse projeto aqui, contudo, por uma série de fatores que eu vou narrando ao longo da explanação, não se tornou realidade, mas também não é nenhum demérito, porque, eventualmente, ele vai ser aplicado no seu devido tempo, né? Então, assim, as ações de extensões no direito, geralmente, elas se resumem a uma palestra, um seminário, uma conferência que são trazidos profissionais da área, né? Cada um vai lá e relata a sua experiência, e basicamente é isso, né? É isso que acontece, né? Quando você consegue muito, você pega um autor, um professor de cursinho para dar aquela palestra magna, o Ilan está aqui como testemunha, né? Para dizer se eu estou certo ou errado. Mas na Federal do Rio Grande do Norte, o que aconteceu era isso, né? Uma vez por ano havia o registro de uma ação de extensão, um congresso, né, que era uma semana jurídica, e era o que acontecia, né? E a universidade era extremamente organizada, né, para realizar essas ações de extensão, né? Você conseguia registrar facilmente pelo SIGA-A ou SIGA, com autorização imediata pela chefia, e a pró-reitoria já autorizava. Então, assim, realizada o evento, já saiu toda a certificação para palestrantes, organizadores, e aí foi um choque muito grande da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para a Federal do Sul da Bahia, né? Porque no sul da Bahia não existia nem ação de extensão, era considerada como algo obrigatório inerente à atividade dos professores, que não necessitava de cadastro ou registro, né? E agora, depois de 5 anos, é que eles vieram a descobrir que não, que era importante registrar as ações de extensão, que você conseguiria pegar verbas, né? Você tem essa obrigatoriedade, né, como para a universidade, né? Então, agora é que eles estão começando a registrar com muita dificuldade, né, sem passar por várias comissões, né? Acho que Lúcia está com o microfone ligado. Obrigado, Lúcia. Então, só para dizer assim, que cada instituição tem vê essa parte da extensão com seus olhos, né? Então, até então, a Federal do Sul da Bahia considerava que era algo inerente, não existia nenhuma pró-reitoria de extensão, né? Foi criada nesse ano, né? A pró-reitoria. Existia uma pró-reitoria de sustentabilidade, todas as ações eram registradas lá, mas de uma forma muito precária. Então, assim, o que eu vou colocar aqui para vocês, rapidamente, a gente vai ver qual a definição de ação de extensão, né, segundo as resoluções do MEC, vamos ver a extensão no direito, e a gente vai falar um pouquinho sobre a prática jurídica, vou trazer algumas fotos do que a gente fez lá na Federal do Rio Grande do Norte, certo? Então, assim, essa resolução 7, de 18 de dezembro de 2018, do MEC, ela diz que a extensão na educação superior brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em um processo interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento em articulação permanente com ensino e pesquisa. Então, a gente estuda a hora toda dentro da universidade que tem esse tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão, né? E essa extensão é justamente essa conexão da universidade com a sociedade, né? E a professora Emília bem narrava
dizendo que toda essa pesquisa, o importante dela é que a gente consiga contribuir para a sociedade, né? Então, quem faz essa ponte seria a extensão. Alguns professores já vão dizer que existe o ensino, pesquisa, extensão e gestão, né? Porque a gente passa, às vezes, 60%, 70% do nosso tempo na gestão e consegue fazer precariamente os outros 3%, né? A gente passa mais tempo em reuniões administrativas e resolvendo abacaxi do que propriamente fazendo a pesquisa, ensino e a extensão. E aí, essa resolução do MEC diz que 10% do total da carga horária curricular estudantil tem que ser composta por essas atividades de extensão, certo? Então, é algo que é obrigatório, tem que estar lá no currículo dos alunos, né? 10% da carga horária total. Né? Esse artigo 5º vai trazer a estrutura, né? Quais são as ações que integram essas ações de extensão, né? Eu não vou ler aqui porque fica cansativo, vou disponibilizar para a professora Emília esse slide. Aí são fotos das ações que a gente realizava na UFRN, semanalmente, 2, 3 palestras, a gente realizava sempre, né, com uma certa periodicidade, e era bem interessante porque a gente conseguiu reativar, né? É interessante porque existe essa concorrência entre professores, né, grupos de pesquisa, e quando um começa a fazer, o outro, poxa, eu também posso fazer. Então, é interessante, é uma concorrência, para alguns pode ser uma coisa, eu acho que assim, eu gosto de ver como se fosse uma concorrência que incentiva as pessoas a produzirem mais, né? Porque você sai de um nível de inércia, né? E eu percebi isso, né? Eu gosto de tudo que eu faço, eu começo a publicar no site de notícias da universidade, porque eu sinto que causa uma certa inveja nos outros colegas. Não uma inveja, mas assim, no bom sentido, né? Dizer, poxa, a foto dele apareceu no site, eu também quero a minha foto, né? Então, eu tenho certeza que aquilo provoca algo no colega que ele vai lá e também quer fazer, e faz. Eu acho que é legal, porque a instituição começa a produzir, né? Se, por um lado, se todo mundo fica parado, não, para que eu vou fazer, vou receber meu salário no final do mês, aí fica naquela situação, realmente, o curso tem, sei lá, 15, 20 anos, tinha registrado exatamente 20 ações, né? Acho que a gente conseguiu registrar umas 30 ações em um período de um ano, né, mais ou menos. Então, foi algo que motivou, e os outros colegas começaram a fazer também palestras, né? Então, ficou uma coisa bem interessante, né? Então, a pesquisa, o ensino, acho que é interessante divulgar, porque a gente consegue fomentar essa consciência coletiva, né, da necessidade de realizar a extensão. Com relação ao curso de Direito, a Resolução 5, né, de 17 de dezembro de 2018, vai dizer que o projeto pedagógico do curso deve constar um incentivo de modo discriminado, tem que estar descrito, a pesquisa e a extensão como fator necessário ao prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a iniciação científica, né? Então, é trazer essa relação, né, da extensão como uma extensão, uma continuação do ensino e da pesquisa, né? As atividades de ensino dos cursos de Direito devem estar articuladas às atividades de extensão e de iniciação à pesquisa. Então, aquele tripé de novo, né? Ensino, pesquisa e extensão. Os cursos deverão estimular a realização de atividades curriculares de extensão ou de aproximação profissional que articulem o aprimoramento e a inovação de vivências relativas ao campo de formação, podendo também dar oportunidade de ações junto à comunidade ou de caráter social, tais como clínicas e projetos, né, que são as práticas jurídicas, né, que ocorrem normalmente. Né. Então, assim, já está fomentado e que ocorre normalmente nos cursos de Direito. O que aconteceu lá na Federal do Rio Grande do Norte? Né? Esse campus é do interior, era o campus da cidade de Caicó, e a prática jurídica estava abandonada, né, basicamente há 5 anos. Né, as práticas jurídicas eram realizadas na sala de aula de forma simulada. Né, o professor dava o conteúdo, mostrava, olha, o modelo de um pedido inicial, de uma petição inicial é esse aqui, né, uma contestação é assim, uma sentença é assim, aí tem direito de trabalho, direito civil, direito penal, mas era tudo muito teórico, né, eles iam tudo em sala de aula e continuavam na sala de aula na prática. E aí existia um prédio abandonado que estava completamente deteriorado, né? E aí, eu não sei, assim, uma confluência de fatores fez com que a gente conseguisse modificar essa situação. Primeiro porque ia haver a avaliação do MEC, né? Então, a reitoria convocou todo mundo e disse, olha, vai existir essa avaliação, vocês vão ter essa avaliação, né, para o recredenciamento do curso, e o que é que vocês precisam? Foi essa conversa, né? E aí, como ninguém queria assumir a prática jurídica, eu também não tinha mais o que fazer, eu estava sozinho na cidade, minha esposa estava aqui, no sul da Bahia, né? Eu trabalhava de sábado a domingo por diversão, né? Então, eu disse, não, eu quero assumir isso aí, né? Pode me dar, porque ninguém quer mesmo, né? Eu assumo, né? Só que aí eu tive o apoio da reitoria, porque, sei lá, o que é que vocês querem? Eu quero esse prédio reformado, e aí eu montei toda a estrutura e entreguei para eles, né? Eles gastaram um dinheirão lá e entregaram um prédio pronto para a gente fazer a prática jurídica, né? E aí foi bom porque eu estava com o auxílio do professor Orione Medeiros, que está aqui nessa foto,
terno aqui, todo engravatado, estava saindo de uma banca de doutorado, a gente tirou a foto na biblioteca dele. Aqui é um clique, se vocês clicarem, eu vou passar, não sei se eu consigo copiar o link para colocar, não estou conseguindo copiar, mas é um artigo que eu basicamente sintetizei tudo que aconteceu nessa prática jurídica e publiquei na revista da Escola Superior de Magistratura do Rio Grande do Norte. E aí eu posso colocar o link aqui após a palestra para quem tiver interesse, né? Então, basicamente, é esse prédiozinho aqui, não é muita coisa, mas ajudou muito, né, que esses alunos tivessem essa prática jurídica real, né, baseada em problemas reais, né? Então, assim, eu peguei basicamente os dados que eu coloquei nesse artigo, né? Então, foi a experiência que eu tive com a população e os meus alunos, né, lá no Rio Grande do Norte. E o que é que a gente fazia? Basicamente, a gente promovia atendimentos gratuitos à população que tinham dúvidas jurídicas. E eu acho que foi até por um motivo egoístico que eu montei isso, né? Porque professor de direito em universidade, ele acaba assumindo uma função de consultor dos colegas, né? Então, você passa num corredor, 10 pessoas vão ficar consultando, aconteceu isso, aconteceu aquilo lá, o que é que eu faço, né? E assim, eu sou professor de educação exclusiva, eu não sou advogado, eu queria ser advogado, eu já fui advogado, né? Mas agora eu não posso ser advogado. Mas assim, você dá algumas dicas, tá? Então, pelo motivo egoístico de não ficar respondendo aos colegas a hora toda, eu disse, vou criar um núcleo de prática jurídica e todo mundo vai lá e tira as dúvidas lá, né? e que sempre funciona muito bem, né? Então, assim, os alunos, então, foram organizados, eram 51 alunos, né? Eu dividi em grupos de 5 e 6, e eles tinham uma semana para pesquisar. Eu vou passar aqui esses dados, porque é muita informação, foram divididos em grupos de 5 ou 6, né? E existiam 2 grupos por cada tarde de atendimento, né? Essas fotos aí são da prática jurídica mesmo. Então, assim, eu consegui 2 monitores, né? E eles ficavam na porta de entrada com as cadeiras e eles faziam a triagem, né? Faziam todo o cadastro socioeconômico da pessoa, endereço, qual era a causa que estava sendo pedido, são os dados que a gente utilizou para pesquisa, né? E aí eles direcionavam o grupo de alunos que estavam realizando o atendimento. Então, esse grupo, nas quartas-feiras, né, entre 2 às 5 horas da tarde, eles faziam primeiro atendimento às pessoas, então escolhiam todas as informações. Depois de escolher todas essas informações, eles não davam nenhuma resposta, né? O que eu dizia, olha, por mais que vocês tenham certeza sobre a resposta, vocês vão ter que fazer um parecer muito bem feito, porque o que vocês acreditam que é verdade hoje, pode não ser verdade amanhã, né? No direito, as coisas mudam muito rápido, então eles têm que trazer uma consulta jurídica mais atualizada possível, né? Então, o interessante é isso, que eles marcavam na quarta-feira, eles faziam os atendimentos e voltavam na outra terça-feira para apresentar o parecer, só que o parecer passava primeiro pelo professor, eles tinham que apresentar para mim, eu fazia as correções devidas, e depois eles apresentavam para as pessoas que estavam consultando, né? Então, esse tempo que eles tinham para desenvolver o parecer, aqui eu vou mostrar aqui, isso aqui existem 2 mesas aqui na entrada, algumas cadeiras aqui para as pessoas sentarem, e aqui eles faziam o monitor, estava aqui o Clécio, né, estava atendendo essa moça, e aqui tinha a outra monitora, faziam essa triagem inicial, e aí iam para salas que tinham os grupos, né, que eram outras 2 salas divididas, e depois tinha um mini auditório que eles traziam na outra quinta-feira, eles traziam a resposta, né? E aqui eles davam para as partes, e é interessante que a maior parte das pessoas que estavam indo eram justamente servidores, professores e alunos, né? Por causa da localização da prática jurídica, né? E aí um dos problemas que a gente observou foi esse, né? Que a prática jurídica ela pode ter na universidade, mas o mais interessante é que ela esteja localizada nos bairros periféricos, né, ou no centro da cidade, onde tem realmente esse movimento maior da população, né, porque senão você tem uma concentração que fica, e aqui são uma professora Maroni aqui, eu não estou precisando reconhecer os outros, mas eram servidores que estavam tendo as respostas dos seus casos. Então, assim, em relação aos usuários, a gente vê aqui que a maioria tinha superior incompleto, que eram os alunos, né, os professores aqui, geralmente servidores, né, que estavam aqui em ensino fundamental e médio, né, então, uma vez ou outra aparecia alguma pessoa da população. Os alunos, eles consideraram, as pessoas que foram atendidas, consideraram bom e excelente, né, foram 100%, não teve ruim, irregular e péssimo. É interessante que eles mesmos, quando retornam, no retorno dele houve uma pontuação maior, né, dizendo que gostaram das respostas que foram dadas, das soluções, né. Isso. Aí a maioria deu nota 10, né, para atendimento, depois 9, 8, né, não teve nada abaixo de 8, nota 8.
e todo mundo disse que foi clara as respostas, né? Desculpe. Interessante que, depois das respostas que eles tinham recebido, né, a gente perguntou se eles entrariam ou não com a ação judicial, né? Estou tentando localizar aqui, essa aqui. Na maioria dos atendidos não possuíam certeza, né? A pessoa continuava na dúvida se queria ou não entrar judicialmente com a ação, né? Interessante, né? Porque a pessoa já tinha dúvida antes, mesmo esclarecido se ele tinha um direito ou não, ele continuava na dúvida, né? 34% disseram que queriam entrar, né, depois das informações que foram prestadas, e 8% disseram que não tinham interesse. Então, assim, de certa forma, quando a gente junta esses 42% aqui, né, são daqueles que saíram decididos a entrar ou não com uma ação judicial, né, depois da informação que foi prestada, né. Em relação aos discentes, a maioria gostou, né, só um achou ruim, que foi o meu aluno que eu acho que foi preso. Não estou brincando, mas tive um aluno que foi preso, né? Eu gosto de imaginar que foi ele, né, que colocou esse ruim, né, mas assim, a maioria gostou, né, eles acharam bem melhor ter a prática jurídica num prédio, né, atendendo as pessoas, tendo caso real, porque eu tenho alunos que não eram tão bons alunos na sala de aula, né, mas quando eles chegaram na prática jurídica, eles abraçavam a causa, né. Eu tinha um aluno que ficava tirando 7, a média era 7 lá, só ficava tirando 7, não prestava atenção nas aulas. Mas quando ela viu o sofrimento das pessoas, né, ela pegava o ônibus, ia lá para tentar tirar RG, CPF. Então, de certa forma, é interessante, porque muitas vezes aqueles que saem bem na prova não necessariamente vão ser aqueles que serão bons advogados, né? Então, essa aluna, ela realmente demonstrou para mim que muitas vezes nosso método avaliativo nem sempre quer dizer que aquela pessoa vai ser uma boa ou má profissional, né? Ela tirava notas mínimas para aprovar, mas na hora da prática ela realmente se demonstrou uma pessoa que tinha o estômago, né, o coração para fazer aquele trabalho, né? Então, a maior parte dos alunos deram nota boa, né, 10, 9, né, 8, né, um deu 7 e um deu 6, né? Mas, assim, os alunos gostaram muito da prática jurídica. O interessante é que os 2 monitores, após eu sair da universidade, o último passo que eu estava lá trabalhando foi conseguir 2 vagas para advogado, né? Porque a primeira fase era justamente fazer esses atendimentos, né? A gente fazia uma consultoria jurídica, né, simulada. E aí o próximo passo era a contratação de 2 advogados para poder ajuizar ações, né, diretamente. Porque nesse primeiro momento eles identificavam quais eram os problemas, né, davam as soluções jurídicas e encaminhavam para a Defensoria Pública, né, ou o Ministério Público, dependendo das causas. Mas o segundo passo é que a gente tivesse essa autonomia para ingressar com essas ações judiciais. E aí eu consegui as 2 vagas também com a reitora, né, da Federal do Rio Grande do Norte, dizendo: olha, a gente precisa de 2 advogados para fazer essa prática virar uma prática que tem utilidade maior ainda para a sociedade. E aí a gente conseguiu as 2 vagas, só que aí eu fui redistribuído para a Federal do Sul da Bahia, né? E aí os 2 monitores acabaram sendo aprovados na seleção, né? E até hoje eles estão lá como advogados da prática jurídica, né? Então, assim, até hoje está continuando, está bem desenvolvido o projeto, né? Então, o interessante dessa prática jurídica é que o primeiro problema que a gente encontra hoje em dia é que quando você coloca na internet qualquer problema jurídico, você vai ter uma série de respostas, né? Então, essas inúmeras fontes de propagação do conhecimento tiram um pouco a credibilidade, porque você não sabe qual o ano, né? Às vezes tem uma coisa de 10, 15, 20 anos atrás, quando a internet estava começando, que a pessoa acha que a resposta está correta, mas as decisões dos tribunais, a legislação, ela vai se atualizando a hora toda, né? Então, essa prática jurídica, ela consegue dar uma certa credibilidade às informações que são prestadas aos usuários, né? É uma forma de democratizar a informação e, justamente, esse acesso à justiça, ele tem como grande barreira essa falta de conhecimento técnico, né? Os cidadãos não sabem quais são os seus direitos, então eles não têm como exigir, né? Eles sempre estão na dúvida. Então, é uma forma de propagar esse conhecimento que eles tiveram ao longo de 4, 5 anos de universidade, é uma forma de retribuir todo esse investimento social que foi feito nesses alunos, né? E a gente usou esse método, o APBL, né, o PBL em inglês, né, aprendizagem baseada em problemas, eu coloquei reais, né, porque você pode fazer aprendizagem baseada em problemas, você pega problemas, mas o real é que você está lá com alguém que está sofrendo na prática, né? Então, para os alunos, eles tentam realmente assimilar essa responsabilidade deles em solucionar o problema, certo? Então, assim, como ponto negativo foi justamente essa dificuldade para a localização da prática jurídica, que a próxima etapa era o atendimento, né, em outros bairros, que a gente estava vendo como é que ia fazer o transporte, né,
se a gente ia conseguir fazer atendimentos em escolas, associações de bairro, então todo mundo estava super interessado, né? A própria Polícia Militar tinha um prédio, né, que eles usavam, porque eles queriam muito que houvesse esse atendimento, né? Tinha uns 3 policiais militares que eram alunos e eles saíram na gente séria à sexta-feira para fazer esse atendimento, né? E seria justamente disseminar esse núcleo de prática jurídica nos bairros periféricos, né? Então, de forma geral, a experiência foi muito interessante, né? A gente começou a fazer aqui na Federal do Sul da Bahia, mas houveram alguns problemas técnicos, problemas de inveja dos colegas, né? Eu fui chamado por todos os colegas do direito, né, para me justificar, porque eu estava montando uma prática jurídica, né? Mas aí, basicamente, eu cansei, né, das pressões dos colegas e disse, olha, vocês assumam, quando vocês quiserem me ajuda, eu volto, né? Trabalho não falta para mim, né? Isso aqui eu faço porque eu gosto, né? E aí, basicamente, foi passando de mão em mão e agora então 2 professores estão tentando mandar para frente, mas, eventualmente, a gente vai implementar a prática jurídica da melhor forma possível na nossa universidade. Sim, eu coloquei ao final. Está aqui, pessoal. Mas não está o link. Certo, eu vou passar a apresentação para a professora Emília, e aí quem tiver interesse, eu só vou pegar o link aqui, vou passar para vocês do artigo. Eu agradeço a paciência, eu acho que eu extrapolei o tempo, peço desculpas, mas eu vou ficar mais um pouquinho para escutar o Ilan, senão ele vai ficar com raiva de mim, porque eu estou cheio de abacaxi para resolver, senão ele vai dizer que o professor me abandonou, né? Muito obrigada, Roberto. Muito interessante ver a perspectiva de outras universidades. Eu acho que todos nós no Brasil estamos engatinhando na área de extensão, aprendendo juntos a fazer. E eu acho que o elemento mais difícil para a universidade agora é criar indicadores, né, para acompanhar as atividades de extensão. Não se sabe ainda como avaliar, como certificar. E eu acho que esse tem sido o grande limitador, às vezes, das nossas ações. Muito burocrático, às vezes muito trabalho, eu digo, é muita energia para pouca luz, né? Eu digo, demora menos para fazer a atividade de extensão do que cadastrar, registrar, colocar relatório. Então, às vezes, a gente gasta tanto tempo com coisas que não são as mais importantes do processo, que realmente tira um pouco do propósito da ação. Mas é um processo de aprendizagem. Acho que a sacada foi investir na extensão de forma ativa, é necessário, todo aluno tem que ter, mas agora como é que eu incentivo os professores e alunos a participarem ativamente e serem os protagonistas da transformação social que a gente tanto espera nesse país? Muito obrigada, professor, adorei, e já, para não perder mais tempo, passo a palavra para o nosso querido Ilan. Ilan vai trabalhar com uberização, achei muito interessante, eu acho que tem um viés de transportes que me encanta, e espero que possamos contribuir. Aqui temos alguns alunos que fizeram, Rivaldo acabou agora o mestrado dele na área de transportes, Carol está fazendo IC na área de transportes, então eu acho que Alex fez TCC dele na área de transportes também, então todos podem contribuir de alguma forma, né, e aprender com você agora. Então já passo a palavra para você, Ilan. Pode se apresentar também, por favor, eu não apresentei direito, peço até desculpas, nem meu irmão, nem você, mas, por favor, faça uma breve apresentação de você também. Ilan está sem áudio, está sem áudio. Então, obrigado, professora Emília, aí pelas palavras, né? A pandemia, ela forçou a gente a se comunicar através de meios de tecnologia, né? E, no fim, isso tem sido uma vantagem, né? Porque a gente consegue conversar com o Brasil inteiro. Há alguns anos atrás, para a gente fazer um evento como esse, as pessoas tinham que pegar avião e ficar em hotel e ficar hospedado. Então, realmente, a gente precisa ver o lado bom aí dessa quarentena e da pandemia. Bom, mas como a professora Emília falou, meu nome é Ilan Fonseca, eu sou doutorando de Estado e Sociedade na Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu orientador é o professor Roberto Rabbani e minha co-orientadora é a professora Emília Rabbani. O tema que eu pretendo estudar é a uberização e os impactos dela na esfera jurídica trabalhista. Eu vou pedir licença para fazer a apresentação aqui, professora Emília. Ver se aparece aí. Está aparecendo aí para vocês? Ainda não, Ilan. Acho que agora vai.
E agora está aparecendo? Sim, agora apareceu. Então, esse aí é o meu objeto de estudo, a uberização, e os métodos de pesquisa interdisciplinares, né? Então, para a gente começar, um breve conceito do que vem a ser a uberização, né? É uma palavra que a gente fala muito no nosso dia a dia, mas ela precisa ser bem definida e bem delineada. A uberização vem de um neologismo decorrente da empresa Uber de transporte de passageiros, né? Então, essa modalidade de contratação e de oferecimento de um serviço, ela está sendo ampliada para abarcar outros tipos de contratos de prestação de serviço ou de contratos de trabalho. Mas, especificamente, o que seria a uberização? A gente pode elencar, assim, alguns dos seus principais elementos, como, em primeiro lugar, o fato de ser um trabalho sob demanda, ou seja, a uberização envolve o oferecimento de um serviço através de tarefas pré-determinadas que podem ser transporte de passageiro, uma corrida, pode ser a entrega de uma mercadoria, ou pode ser alguns trabalhos de cunho administrativos também, como realização de planilhas, levantamento de notas fiscais. Todos esses tipos de trabalhos, eles estão abarcados pelo conceito de uberização. A uberização, ela vem juntamente com outros fenômenos econômicos e sociais, que é o que se titula de gig economy, economia de compartilhamento ou revolução 4.0. O que é isso? É um momento em que a humanidade ela passa a depender muito mais de dados, né, para a geração de renda, do que de matérias-primas e commodities. Esse seria o conceito da revolução 4.0. Sociólogos, economistas falam também da economia de compartilhamento, né? As plataformas digitais, elas permitem com que a gente divida nossos bens, nossos serviços e nossas mercadorias com outras pessoas e, por decorrência disso, a gente possa também gerar renda com esses serviços. E, por fim, gig economy quer dizer economia de bico, né? Numa tradução mais literal, né, mais rasteira, ou seja, é a possibilidade de você trabalhar através de pequenas tarefas que vão lhe dar pequenas remunerações. Então, assim, uma coisa que a gente pode fixar em relação à uberização é o fato de ela envolver quase sempre o pagamento de baixos salários, né? Então, esse trabalho por meio de tarefas, pequenas tarefas, a literatura tem identificado que por trás deles tem sempre o aspecto dos baixos salários. Outro aspecto fundamental, ou seja, sem eles não é possível se falar em uberização, é o fato desses serviços serem intermediados por meio de plataformas digitais, especificamente aplicativos. Então, são grandes empresas do Vale do Silício, né, que comandam essas plataformas digitais e oferecem aplicativos para celular ou notebook, e esses aplicativos eles fazem a intermediação entre prestadores de serviços e consumidores desses serviços. Outro aspecto também é a utilização de algoritmos de inteligência artificial que permitem com que haja a pré-definição de comandos nessas plataformas e nesses aplicativos. Então, é uma forma rápida, tecnológica, de você emitir ordens, né, e você pré-determinar parâmetros sem a necessidade de ter uma subordinação, ordens expressas e diretas por parte do contratante ou do empregador. E por que é tão importante a gente estudar a uberização hoje em dia? Em primeiro lugar, porque a literatura tem apontado que a uberização está muito relacionada à precarização, ou seja, esse processo histórico de rebaixamento do salário dos empregados e dos trabalhadores, esse rebaixamento paulatino, e às vezes nem tão paulatino assim, das condições de trabalho desses empregados, e a perda de outros benefícios indiretos, como FGTS, o direito de aposentadoria. Então, aqui no Brasil, especificamente, os trabalhadores uberizados, sejam eles que prestam serviço através de plataforma Uber, ou também entregadores de mercadorias, como Rappi, iFood, eles têm encontrado um valor extremamente baixo no salário pago a essa modalidade de trabalhadores. Além disso, tem se apontado o excesso de jornada, ou seja, apesar da remuneração ela estar vinculada à tarefa, o trabalhador, para
para ele conseguir obter uma renda ao longo de um mês que seja suficiente para ele pagar com os custos de sobrevivência dele, exige com que ele se submeta a muitas horas de trabalho por dia. Então, isso tem implicado em trabalhadores laborando 12, às vezes até mais do que 12 horas por dia. E, por fim, especificamente no caso da pandemia, o que se tem verificado é uma total desproteção desses trabalhadores quanto aos quesitos de segurança e saúde do trabalho, né? Então, é um aspecto que é muito semelhante ao que a gente encontrou durante a Revolução Industrial, quando a gente ainda não tinha uma legislação de proteção, uma legislação trabalhista, para assegurar um padrão de dignidade a esses trabalhadores. E por que o tema ele continua ainda sendo controverso e polêmico? Porque a justiça, e mais especificamente a Justiça do Trabalho no Brasil, ainda não decidiu se esse tipo de trabalho uberizado, se ele se configura como um contrato de trabalho, ou seja, incidente a CLT, o FGTS, o 13º e as férias, ou se ele é simplesmente um contrato de trabalho autônomo, uma relação do direito civil, uma negociação tal qual se dá entre um cliente e um advogado, entre um paciente e um médico ou um dentista. Então, isso ainda é muito vacilante, né, por parte dos tribunais brasileiros, e isso faz com que o tema ele tenha bastante interesse, assim, não só no ambiente acadêmico, mas também no ambiente do direito. E, assim, o que os sociólogos têm apontado é que isso pode ser uma tendência, não apenas a nível mundial, mas também uma tendência de se espraiar por outras modalidades de trabalho. Então, isso já tem acontecido com o ensino docente de universidades, isso tem acontecido também com advogados, além dos já clássicos motoristas e entregadores, né? Então, é algo que nos próximos 50 anos pode ser algo comum, pode se espraiar assim, para outras áreas do desenvolvimento econômico. E assim, quando a professora Emília me fez esse convite, né, eu vi que o tema desse encontro de hoje era o tema da sustentabilidade, e eu tentei fazer uma ligação com a sustentabilidade, né? Então, eu fui nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eu identifiquei lá na meta 8, que diz respeito ao trabalho decente e ao crescimento econômico, que existem 3 itens bem apropriados assim, para o tema da uberização. O item 8.8 das ODS, né, e como a gente estava falando no começo da apresentação, né, os aspectos sociais costumam ser esquecidos quando se fala em sustentabilidade, né? A gente foca muito nos aspectos do meio ambiente, mas os aspectos sociais costumam ser deixados de lado. Mas o fato é que para essa sustentabilidade acontecer, é preciso que os aspectos sociais sejam contemplados também, afinal de contas, o meio ambiente existe para os homens, né, e os homens precisam também de fonte de renda e de proteção para terem uma vida digna. Então, o item 8.8 da ODS vai dizer o seguinte: objetivo, né, até 2030, proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros, né. Então, assim, quando você fala em uberização, hoje eles não têm qualquer direito trabalhista, e mesmo sendo trabalhadores alcançados pela Constituição, eles também não estão tendo, hoje em dia, um ambiente de trabalho seguro. O item 8.7 fala que todos os países têm que tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado. E, assim, essa submissão de trabalhadores à quantidade exagerada de horas de trabalho pode caracterizar o trabalho em condição análoga de escravo aqui no Brasil. E, por fim, também até 2030, um dos objetivos da ODS e da ONU é alcançar o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos os homens e mulheres. E o trabalho decente ele vai envolver o direito de liberdade de associação, jornadas de trabalho razoáveis, uma remuneração justa, entre outros aspectos. E aqui eu já estou encaminhando para o final. O que eu pretendo pesquisar é a uberização, e por ser um fenômeno complexo, a minha metodologia ela tenta alcançar também outros aspectos do conhecimento humano, para além da metodologia que usualmente é utilizada no direito, né? Então, eu pretendo começar fazendo uma revisão bibliográfica, envolvendo autores da história, da economia, do direito e da sociologia, os capítulos iniciais. Mas no capítulo específico que eu vou tratar da uberização, eu pretendo fazer
uma análise de documentos, ou seja, de decisões judiciais e de legislações do Brasil e de outros países do exterior, o que a gente pode dizer que está enquadrado numa sociologia jurídica. E, por fim, e é o que eu acredito que seja o diferencial da pesquisa, é esse trabalho etnográfico, né? Eu pretendo fazer a condução de um automóvel para me inscrever na plataforma Uber, para durante 3 meses fazer um trabalho de campo e verificar como é que se dá essa relação entre motorista e a plataforma digital. Eu quero saber se, de acordo com o que diz a nossa legislação brasileira, se esse trabalho do uberizado, se realmente é um contrato de trabalho seletista, ou se não, se é um contrato de natureza autônoma e, portanto, fora do alcance das leis trabalhistas e fora do alcance da justiça do trabalho. Então, a nossa hipótese é que a uberização constitui-se uma relação de emprego, como outra qualquer, como o trabalho de uma fábrica, e a nossa metodologia, além da revisão bibliográfica, análise documental, é também etnográfica, né, isso que se chama de observação participante, na qual o investigador, ele, de uma maneira mais aprofundada, ele vai tomar contato com determinada realidade, o que vem a ser um método, assim, bastante utilizado na antropologia e também na antropologia do trabalho. Então, basicamente, essa é a minha apresentação, e, mais uma vez, eu queria agradecer aí o convite da professora Emília. Eu que agradeço, Ilan, muito interessante sua proposta. Eu acho que os nossos alunos, a maioria aqui que estão aqui, são de mestrado, de graduação, e vejam que não é muito diferente, né, do que vocês estão fazendo aí, em diferentes níveis, né, obviamente um pouco mais profundo, um pouco mais abrangente, uma metodologia mais criativa e nova, mas, assim, todos vocês fazem pesquisa, né, dependendo do seu tempo de trabalho, né, ele fica mais aprofundado ou não. Então, muito obrigada, Ilan, por compartilhar essa sua trajetória, e esperamos que, no final, você venha trazer o resultado final da sua tese. A gente vai divulgar a sua defesa também, espero que todos possam também contribuir. Quem tiver ideias também, eu tenho um aluno que faz Uber, se você precisar fazer entrevistas, Márcio Nilo é o nosso aluno de mestrado, infelizmente nós, faz 2 anos que não temos, ou 3, 4 anos que não temos mais bolsas FACEP para o nosso programa, e isso prejudicou muito nossos alunos. Acho que o último que conseguiu bolsa aqui foi Alex, e a partir daí nossos alunos não conseguiram mais bolsas, e dificulta muito, então ele tem que ficar trabalhando de Uber. Eu sempre digo, meu Deus, coitado desse menino, por R$1.500 eu podia ter uma bolsa para ele, poder fazer o melhor trabalho que você pode imaginar, um engenheiro, trabalhando em qualquer empresa, resolvendo esses problemas. Ele está fazendo, inclusive, ele não veio hoje porque ele está em laboratório fazendo a produção das conchas de sururu, que ele está usando para fazer pavers para a Ilha de Deus. É uma ZEIS aqui, uma zona de interesse social, e eles tinham muito resíduo de sururu, porque eles vivem da pesca e venda da carne de sururu. 80% do material produzido é resíduo que eles jogam e assoreiam, na realidade, os rios ao redor dessa ilha. E aí, o governo, na realidade, chamou a gente e disse o que vocês podem fazer para trabalhar com esse resíduo, né, e limpar a área. E aí eles estão fazendo os testes, já veio um trabalho de mestrado de Ariane, e agora ele está fazendo os pavers e blocos de cimento, com essa mistura em proporção com a areia. Muito bem, Ilan, obrigada. Eu fiquei te devendo um livro de finanças em transportes, né, para você pegar, eu vou ver também qual o capítulo te mandar. Se eu esquecer, agora se tem o WhatsApp, a gente pode botar. Você quer que eu te inclua no grupo do 10? Ou você acha que quer... Tá bom, então vou lhe incluir lá, porque qualquer coisa você pode entrar em contato também. Eu vi que Cristina chegou, Cristina é da novo grupo. César, eu não sei, eu fiz um convite, eu pensei que eu tivesse colocado o e-mail de todo mundo, mas eu não estou achando o Google Agenda que eu fiz esse convite. Cristina é a única que conseguiu achar a reunião de hoje, mas tinha mais 3 alunos que eram para estar aqui hoje, aliás, 2, porque você está aqui. Um era Giovanni e outro, e não estão, o que quer dizer que eles não receberam esse e-mail, então a gente poder convidar para eles poderem também se encaixar. Nossa próxima reunião só será na 4ª segunda-feira do mês, sempre na 4ª segunda de cada mês nós nos reunimos, Ilan, agora virtualmente. Antigamente era a 1ª segunda, mas era presencial. Agora virtual é na 4ª segunda de cada mês, e a próxima vai ser em fevereiro. Janeiro é férias dos professores, graças a Deus,
E enfim, chegou a tempo. Então, na quarta e segunda de fevereiro, estaremos todos juntos aqui novamente e dando as boas-vindas aos alunos, mas já aproveito e dou boas-vindas a Cessa e Cristina, que são do mestrado em Engenharia Civil, tá certo? E passo a palavra para a Cessa. Maria Conceição foi um presente do grupo do 10. Em março, ela entrou numa disciplina que é uma das primeiras disciplinas que tem 15 horas de extensão vinculadas a ela, já vem se desenvolvendo há muitos anos, a gente começou dando ela totalmente em inglês, e pouco a pouco, e a gente chama ela de TAIS, Tópicos Avançados em Sustentabilidade. A gente traz todos esses conceitos básicos de sustentabilidade social, ambiental, como é que ela se aplica dentro da Constituição Civil em países em desenvolvimento como o nosso, quais são as metas, como é que a gente pode botar em ação. E os alunos são chamados, além de produzirem um vídeo de 3 minutos, 2 a 3 minutos, sobre o que eles conhecem, podem trazer como elemento de educação para a comunidade e a sociedade em geral, eles têm que fazer um projeto, fazer, cadastrar, finalizar e entregar relatório. E Cessa entrou como aluna especial dessa disciplina, e foi uma surpresa, ela foi se encaixando, e eu fui apresentando os projetos, ela foi, isso aqui a gente precisa publicar, e aí a gente fez um artigo para uma revista, agora estamos fazendo para um livro, né, e agora para uma revista, tive outro convite hoje, eu acho que foi alguma coisa da gente de novo, para outra revista, e lá vamos nós, né, teve 2 artigos agora na mostra apresentados, e ela realmente surpreendeu, né, e foi além do que a gente esperava. Então, Cessa agora vai apresentar, junto com Vitória, nossa aluna voluntária, que se Deus quiser, o ano que vem a gente vai preparar um projeto para que seja bolsista, efetivamente. Ela quer engajar na parte de mídias sociais, como é que a gente pode usar as mídias sociais para alavancar a comunicação e a informação da sociedade. Então, Cessa, querida, eu passo a palavra para você poder coordenar essa parte. Eu vou abrir a apresentação e nós vamos começar com Vitória. Vitória começa e eu e a senhora, a gente conclui a apresentação. Certo, Cessa, obrigada. Está aparecendo já? Ainda não, agora começou. Colocar tela cheia. Ok. Ok, Cessa, vou começar. Vitória se apresente logo no início. Meu nome é... Vitória caiu. Bom, quando ela voltar, ela vai se apresentar primeiro, mas ela é aluna de... Vitória, querida, comece a se apresentar. Professora. Pronto, se apresente. Caído a internet. Desculpa, professora. Boa tarde, meu nome é Vitória Barros. Eu sou voluntária do 10 e, ultimamente, eu estou fazendo parte da organização do Fórum da Segunda da Sustentabilidade. Bom, eu e Cessa, nós vamos falar sobre esse ano 2020, como ele foi desafiador para a gente em relação à pandemia e como a gente pode nos adaptar à segunda sustentabilidade. Bom, o evento é presidido pela professora Emília Rabbani e na organização conta com a professora Emília Rabbani, a professora Bárbara Cavalcante, Marcionilo Pedrosa, Conceição Costa, que é Cessa, e por mim, Vitória Barros. Bom, segundo as palavras da presidente, basicamente, né, esse evento, ele é aberto para todo mundo que deseja participar, sendo da nossa instituição ou não, alunos, ex-alunos, professores, todo mundo está aberto a poder participar do nosso evento. Ele ocorre uma vez por mês e com a pandemia ficou mais difícil, né? Tiveram as dificuldades da pandemia, mas mesmo com a pandemia o evento continuou virtualmente, inclusive no mês de junho, tivemos mais de um evento por mês e esse evento acontece agora na quarta segunda-feira de todo mês. Apesar da dificuldade da pandemia... passou. Apesar das dificuldades, a gente viu, né, que é possível fazer o evento todo mês com informações e nesse evento a gente mostra as pesquisas, os projetos e outras
e outros estudos que estão em desenvolvimento, tanto no DES como na nossa instituição. Posso passar? Pode passar, Cissa, obrigada. Como Vitória colocou, né, eu vou fazer essa parte, né, foi um ano, de fato, muito desafiador. A Segunda da Sustentabilidade teve, inicialmente, os 2 primeiros eventos ainda presenciais, né, que foi fevereiro e março, né, em fevereiro foi feito acolhimento dos alunos, e em março já teve o primeiro fórum de discussões, e a partir do terceiro, já em meio à pandemia, com aulas suspensas, o fórum passou a se reunir de modo virtual, síncrono, né? E, ao todo, nesse ano, nós tivemos 13 reuniões, né? Um ano que nós discutimos, sim, em média, 25 participantes em média. Inicialmente, a gente vinha com a média, no início da pandemia, de 15 a 20 pessoas. Terminamos, né? Diferentemente de hoje, que também é um pouco um momento de Natal, mas nas últimas 3 reuniões nós subimos a média para cerca de 45 participantes. Então, veio num crescente, apesar de ter sido um ano difícil para todos, a gente conseguiu manter o fórum discutindo mais de 40 temas. Eu poderia aqui destacar 5 temas que foram marcantes, né, que foram discutidos e apresentados por 25 participantes, com 25 participantes em média por 30 palestrantes. A gente, destacando os 5 principais temas, a gente pode falar de segurança e higiene no trabalho, a mobilidade e os transportes também foi um tema presente, a questão da resiliência à pandemia, tanto na parte da mobilidade ativa, como na parte do acolhimento à situação dos catadores, que, inclusive, foi um projeto de extensão desenvolvido esse ano, né? Projetos públicos, que é uma área bastante interessante, e a sustentabilidade desses projetos, eles foram tratados também, tanto na parte de habitação de interesse social, a parte de análise da sustentabilidade de projetos de rodovias e, basicamente, também a questão da sustentabilidade através da análise das obras paradas. Um tema também que foi bastante levado em consideração este ano foi a parte de resíduos sólidos, tanto a parte do gerenciamento em si de resíduos sólidos, que, tendo em vista a Poli não está funcionando, o grupo, né, migrou para a estruturação final do plano de gerenciamento de resíduos sólidos da Poli, do acolhimento aos catadores nessa situação de pandemia, e também continuaram as pesquisas relacionadas aos resíduos sólidos na construção civil, seja o aproveitamento de resíduos sólidos urbanos em materiais, como também da questão do próprio resíduo da construção civil. Então, a gente, nessas 13 reuniões, elas foram crescentes e, ao mesmo tempo, elas versaram sobre os temas que as pesquisas e os projetos de extensão estavam desenvolvendo e acrescentou, né, quais as possibilidades de enfrentamento da pandemia e quais os temas que vieram se juntar aos que já estavam em desenvolvimento na instituição. Então, esse é um pequeno relato do que a gente vivenciou. Eu acho que o título que Vitória falou é bem interessante, que foi, de fato, um ano desafiador, mas que a gente veio aprendendo, e acredito que, ao final do ano, a gente tem um resultado rico de aprendizados. Agora, eu vou passar para a professora, para a parte final, né, da Segunda da Sustentabilidade, que é a apresentação dos destaques do DES 2020. Eu queria reforçar o apoio de vários atores importantes dentro e fora da Poli, a professora Bárbara aqui coordenando a área de gerenciamento de resíduos sólidos, né, através de sua ação na Câmara Temática de Resíduos Sólidos da ABES, tem sido um apoio constante. A professora Ana Lúcia da Costa, com o projeto Padrinhos, que já atendeu a mais de 2.000 alunos dentro da Poli. Riquíssimo esse projeto. Eu sei que durante esse ano ela continuou
e tem, inclusive, artigo publicado no Cobens, na Cobens, se quiser falar um minutinho da sua experiência agora, como é que foi, mas foi lindíssima, a última apresentação do mês passado, eu fiquei encantada com o trabalho nas 3 vertentes do projeto Padrinhos que ela vem desenvolvendo com os alunos, a parte de padrinhos internos, os externos, ou seja, já atingindo os alunos do ensino médio que querem entrar dentro da nossa escola, os alunos que chegam aqui têm um padrinho acompanhando eles, e depois essa nova vertente desde 2019, que são os padrinhos internacionais, que é acolher. A gente sempre diz, olha, quando você tem um hóspede, você dá o que é de melhor para ele, não é? E aí, esses alunos internacionais também a gente está tentando acolher da melhor forma possível. Então, eu vou falar isso de Ana, e depois eu tenho mais alguns comentários dessas cooperações, mas Alex é um aluno de mestrado que está desenvolvendo seu mestrado em comparação com o CSU, com o professor Rodolfo Valdez Vasques. Inclusive, nós temos uma reunião amanhã com Alex e Rodolfo. Isso tem sido muito rico, essa experiência para os alunos. Rivaldo, como aluno de mestrado, co-orientado pelo professor Osbeck, e George, que terminou também orientado com o professor do CSU. Então, o que Ilan está sofrendo agora, os alunos aqui já vêm sofrendo há um tempinho, tendo que atuar com professores um pouco de fora. É mais difícil para o aluno, mas eu acho que é muito mais enriquecedor o trabalho final desenvolvido. George está trabalhando no seu artigo final, Rivaldo agora está trabalhando no seu artigo, e Alex, se Deus quiser, agora vai dar uma guinada. Ele trabalha com essa parte de projetos e residências que fizeram parte do PAC, né, do Programa de Aceleração de Crescimento, e a gente queria ver que patologias essas edificações tiveram nos últimos 5 anos, como é que a gente poderia melhorar o processo de licitação desse tipo de projetos. Então, Alex, na hora da premiação, que eu vou destacar essas pessoas especiais, eu sinto assim que eu guardei o destaque de Ana para 2021, porque eu quero destacar quando ela tiver o doutorado dela na mão, mas ela é sempre um destaque. Todo ano, para mim, o projeto dela, ela é uma guerreira, né? Ela carrega uma equipe enorme. E, Aninha, eu vou deixar você falar 2 minutinhos e vou passar depois da palavra para a professora Bárbara. Mas, assim, como esses outros são premiados, eles vão falar, eu dar o destaque e vou permitir que eles falem. Então, Ana, antes disso, eu queria que você desse uma palavrinha. Oi, gente, boa tarde. Essa Emília é muito querida, né? Não tem como você não se apaixonar. É um ser humano iluminado. Roberto, é o mesmo DNA, então já tem aqui uma fã, tá certo? Parabéns pela iniciativa, parabéns, Ilan, seja muito bem-vindo ao grupo. Esse grupo realmente tem como sobrenome trabalho, e provavelmente o seu também será. Então, seja muito bem-vindo, e o mais gostoso é que você percebe um esforço de que haja, de fato, uma produção coletiva. Então, eu vejo lá no grupo, né, as ajudas, as iniciativas, alguém vê alguma coisa e lembra de alguém, então é um grupo bem, bem movimentado, bem interessante. Dá até um estudo, né? Aquele grupo do 10 dá um estudo, né, Cessa? Porque realmente é um campo fértil ali de conhecimento. E aí, para ser bem rápida, toda vez eu faço isso, mas eu agora publicamente me comprometo, e gravando, me comprometo a estar muito mais presente, né, a partir de então, contribuindo muito, de muita importância, até para que vocês se sintam também entendendo, né, e contribuindo com o que a gente chama de educação inclusiva. Falar de sustentabilidade é, de fato, vivenciar um conhecimento, um acesso ao conhecimento inclusivo, né? Então, ouso dizer que está no mesmo campo semântico, olha só, né? Muita ousadia, mas não deixa de ser, né? Porque a sustentabilidade está muito relacionada a eu estar nesse mundo, contribuir com esse mundo e fazer esse mundo porque eu sou sujeito desse mundo, e isso é inclusão, né? Então, a gente se compromete que, a partir de então, está bem mais presente nessas reuniões, e que são riquíssimas, e que, por si só, já são inclusivas. Mas vem aí um desafio para a gente em relação ao Padrinhos, que é nos reinventarmos. Né? Estamos aí diante de uma nova realidade. Vocês podem até pensar assim, sim, mas a gente vivenciou isso quase o ano inteiro, mais ou menos, né? Porque a gente ainda estava sob o impacto. Então, vamos fazendo a partir de uma referência. Não tínhamos,
fomos criando. Então, como fazer o padrinho sem o presencial, como chegar naquele que não quer abrir a câmera e etc, etc. Agora não, agora a gente precisa se reinventar, porque nós já temos uma referência. Não é? Então, hoje à tarde, a gente tem um encontro, o grupo já se encontra hoje, já para pensar essa modalidade padrinhos, que eu terei o maior prazer do mundo em compartilhar com vocês no nosso primeiro ou próximo encontro, quando pudermos agendar. Então, desde já, parabéns a todos que aqui se encontram, e claro, sem dúvida, a um ser humano que eu chamo de a minha irmã do coração, Emília. Obrigada, Aninha. Coração, dizem que em persa a gente diz que coração tem um caminho especial para outro coração, né? E o seu coração está conectado com o meu, com certeza. O seu, cada um de vocês. Obrigada, Aninha. E estamos aqui torcendo, quando terminar a sua defesa, manda lá para a gente bater palma muito, viu? A gente tem que celebrar esse seu doutorado. É na Espanha. Nossa querida Ana aí estava com o pé na internacionalização também. O ano que vem, eu acho que vai ser o ano tanto do NAPSE, né, com a parte psicopedagógica, como eu acho que também a parte de internacionalização vai dar uma guinada com o programa. Então, esse ano nós tivemos, em 2019, o programa de extensão dessa Poli aprovado, né, foi um dos primeiros programas aprovados dentro da Poli de extensão, com vários projetos interessantes, e teve essa reforma do projeto do apoio aos catadores. Mas, eu não consigo visualizar aquela paginazinha dos destaques. Se você puder compartilhar, só aquela bonitinha em verde, que tem um destaque só para a gente... Eu queria aqui só deixar registrados os destaques. Todo ano a gente faz uma votação. Na verdade, a gente faz com a equipe organizadora. Talvez o ano que vem eu possa até fazer uma parte mais ampla, né, de votação com a equipe, a gente poder fazer 3 primeiros colocados, e ver se a gente vota. Por enquanto, a gente tem feito muito dentro de casa. A comissão organizadora faz as indicações, né, dos premiados, e esse ano nós tivemos 2 premiados na categoria de destaque de pesquisa, que foram a nossa querida professora Márcia Macedo, que terminou o doutorado dela esse ano, na Universidade Federal de Pernambuco, né, na área de transporte, na parte de segurança em transportes. Então, foi muito interessante, um tema que eu já tenho desenvolvido logo depois do meu doutorado, em 2002, e ela continuou e fez modelos para predição de acidentes em vias rurais de Pernambuco. Depois, o nosso segundo premiado, e ele entrou assim, logo de encaixe no final, porque ele ganhou em tempo, né? Esse aluno entrou Rivaldo Melo, está aqui com a gente, um especialista na área de transporte, com uma carga de trabalho excelente nessa área, e ele veio com a força total, apesar de não ter bolsa e estar trabalhando full time, ele conseguiu terminar em tempo recorde. Eu acho que eu não tive nenhum aluno terminar tão rápido a dissertação de mestrado dele. Ele chegou em 2019, começo de 2019, está terminando agora no final de 2020, e eu queria parabenizar, você foi um destaque, trabalhando com a coorientação do professor Mermeto, que não é fácil, né, porque aí tem que traduzir as coisas para o inglês, o professor tem que corrigir, a gente tem que corrigir de volta, né, mas eu acho que vai render bons frutos, e eu não sei, Rivaldo, você submeteu lá para o doutorado da Federal? Professor, eu mandei, não sei se vai dar certo, mas eu me inscrevi, fiz hoje de manhã. Tinha que fazer um anteprojeto de tese, eu passei o final de semana fazendo, e conversei com o professor do lado Maurício, e, enfim, ele deu algumas dicas, e disse, não posso fazer nada, não posso dar dicas, ele deu um monte de dicas do que colocar, eu fiz, submeti, vamos ver o que acontece. Ótimo, estou torcendo por você é muito merecedor, eu deixo logo para você falar de uma palavrinha, então, você como destaque de pesquisa de 2020, o que você fala para os novos ingressantes, como é que eles aspiram para serem destaque? Professor, eu lembro a primeira reunião que eu tive no 10, né, 2 anos atrás, né, que eu entrei, e aí a gente comecei a conhecer o que era a universidade. Eu, meu Deus do céu, voltar para a faculdade, já trabalhei tanto, já fiz tanta coisa, acho que eu não vou conseguir terminar esse mestrado nunca, mas a gente vai devagarzinho, cada dia vai aprendendo uma coisa nova, chega um desafio, e você, assim, a professora Emília, acho que ela devia ser a grande homenageada daqui, porque ela sabe conduzir, ela sabe orientar muito bem, ela consegue estimular a gente a fazer as coisas certas, e termina que, naturalmente, as coisas acontecem, e a gente, desde que a gente se empenhe, consiga, esteja sempre procurando fazer a coisa certa, a coisa vai dar certo, e quando você vê, terminou. Enfim, eu estou muito feliz de ter concluído o mestrado, ainda tenho alguns compromissos com a professora, que eu não esqueci, que é a questão do artigo, a questão do site do 10,
E a gente vai concluir tudo, e assim, hoje eu sou parte do 10. Independente de qualquer coisa, eu estou aqui para o que der e vier. Pode contar comigo. Agradeço muito tudo, até agora. E o que vai vir ainda pela frente. É isso. Rivaldo. Eu também, eu sinto que vocês são como se fossem meus filhos. É engraçado, eu digo meu filho, mas eu realmente sinto assim, né? Que os meus meninos estão aí brilhando. E George também foi aprovado, que George foi um dos premiados no ano passado. Eu acho que ele foi destaque na área de ensino, pela disciplina de TAIS, com a parte de extensão. E ele foi agora aprovado e começou também engenharia de produção, o doutorado dele. Então, para mim, vocês sendo bem-sucedidos é uma vitória minha também. Então, estou aqui voando com a vitória de vocês. Que bom, Rivaldo. Fico muito feliz com o seu sucesso. E se Deus quiser, vai dar certo também o doutorado. Não der esse, vai ter outros também, até melhores aí também, se precisar. Bom, o nosso terceiro destaque é na categoria de ensino. E realmente eu tenho que elogiar a Alex. Ele já era meu estágio de docência no primeiro ano que ele entrou. E eu sempre dizia, Alex, eu preciso da sua ajuda na aula de metodologia, e depois a Poli abriu a metodologia à noite e ele se voluntariou para dar aulas voluntárias no PLS, que foi o primeiro semestre virtual, e foi realmente uma carga pesada, e ele realmente ombreou junto comigo essa disciplina de metodologia, tanto para o mestrado, como para a graduação, como mestrado, como monitor, e na graduação sozinho, a gente não conseguiu monitor na graduação, mas aí Caio veio como monitor de mestrado, e ele tinha 40 alunos na aula à noite, a gente tinha de graduação, e mais 20 pela manhã. Então, a gente foi aí companheiro nessa jornada. Espero que você tenha gostado. Eu acho que você tem uma veia de professor aí nas suas veias. Ele fala com muita doçura, calma, né, quando ele vai dar as aulas. Eu fico muito feliz de ver ele nessa área, né, de atuação. Mas ele tem uma veia de extensão. Eu acho que o ano passado ele ganhou alguma coisa na área de extensão. Ele vai ganhar alguma coisa, não sei, não tenho certeza, mas ele ganhou alguma coisa, se eu não me engano, na área de extensão, ano passado também, um projeto que eles fizeram na Escola Mércia. Se não ganhou, devia ter ganhado, porque foi realmente muito interessante. Vou passar a palavra para você, Alice. Como foi essa experiência de ser destaque de ensino? Então, professora, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade, sempre a senhora dando essas oportunidades para a gente, de poder contribuir. No início foi um pouco, assim, de surpresa. A senhora chegou para mim e disse, Alex, tenho uma indicação de uma pessoa para ensinar na Poli, e é você. Eu disse, professora, como assim? Então, assim, foi um desafio muito grande para mim, nunca tinha ensinado, foi a primeira vez, na verdade, né, pegar, assumir uma disciplina, e foi uma experiência muito boa, muito rica, aprendi muito com os colegas, com a senhora, toda a aula, e nesse período, como a senhora falou, um período à distância, né, online, essa educação aí, a gente conseguiu notar que a gente conseguiu fazer o nosso objetivo, né, transmitir o conhecimento, mesmo com as limitações. A gente teve bons resultados, tanto no mestrado, com os projetos de pesquisa, como também na graduação. Então, foi muito bom. Teve esses problemas, eu tive muito problema esse ano de saúde, mas, graças a Deus, estão se resolvendo. E, assim, eu agradeço por tudo, a senhora está sempre junto conosco, todas as mensagens de carinho, a senhora, como a Ana fala, a senhora é muito amada, assim, acho que incentiva muito seus alunos, e isso é muito importante. Às vezes a gente nem acredita que a gente tem esse potencial todo, e a senhora sempre nos colocando, não, vai que vai dar certo, vocês conseguem, e graças a Deus e a senhora por ter acreditado, né, na gente. Então, agradeço muito, e foi uma experiência muito boa. Infelizmente, no próximo ano não vou ter como assumir a disciplina, mas vou me empenhar para que eu seja destaque também no próximo ano, quem sabe na parte de pesquisa, para fechar o ciclo, né? Extensão, se Deus quiser. Ano pesquisa. Vamos correr com atrás. certeza, com certeza. Quem tiver o primeiro A1 ou A2 publicado vai ser destaque do ano que vem. Já estou falando de pesquisa, já sabe o que tem que fazer. Mas parabéns, Alice. Acho que você ganhou de extensão ano passado no projeto de vocês, não foi de Mércia?
Foi lindo aquele trabalho, vocês estão de parabéns também, foi uma coisa assim, Obrigado. de ir até uma escola de ensino primário, trabalhar a parte de sustentabilidade e reciclagem com os alunos. Eles fizeram um poema para eles, fizeram todo o Natal deles da parte de reciclagem, fizeram teatro, foi incrível. Eu sempre digo, não é muito importante o que a gente está ensinando para eles, na verdade, eles vendo e convivendo com vocês, torna a universidade uma realidade para eles. Essa é uma escola que fica ao lado de uma outra zona de interesse social, que é uma favela bem perto aqui da gente, né, que é a Caranguejo Tabaiares. Eu acho que essa convivência, eles vendo vocês, que eles são jovens como vocês podem ser como vocês, né, torna a universidade uma realidade para eles, que às vezes você não consegue sonhar aquilo que você não conhece, se você não sabe que existe uma universidade que está tão perto de você, que você pode ir para lá e pode vencer, como é que você pode sonhar em atingir lá? É uma coisa que você não consegue sonhar, porque não viu, não sabe que existe, né? Verdade. Então, parabéns. E aí eu passo a palavra agora para Maria de Conceição da Costa Silva, que eu só tenho elogios para tecer, viu, Cessa? Eu estou dizendo, olha, eu, apesar de ter pegado a labirintite de ontem para hoje, por causa de tanta coisa que está finalizando, final de ano, para mim, parece que a panela de pressão está forte e ainda dá um prazo, tem que acabar até o dia 24, não sei o que lá, e aí parece que o negócio, né, explode. Mas Cessa foi uma constante esse ano em todos os projetos de extensão, na prestação de contas, que é uma coisa que me estressa muito, eu não estou acostumada com essa parte, eu acho que deviam dar uma folga para os professores que fazem extensão e tudo, porque a gente tem que fazer o trabalho, mas a prestação de contas sempre foi uma coisa muito difícil para mim, e aí Cessa veio com a experiência dela na parte, né, acho que de trabalhos públicos, de tendo que lidar com orçamento, com prestação de contas, e aí fale um pouquinho da sua experiência, Cessa. O som, Cessa, o som. Tá sem som, Cessa, viu? Ok? Pronto. E agora? Perfeito. Eu gostaria de agradecer, as palavras são essas, a premiada, de fato, é a professora. Eu já disse para ela pessoalmente, e quero dizer aqui em público, né, que Deus colocou ela no meu caminho, né, que é o caminho para o mestrado. Eu sou graduada e fui para a área profissional, né, desenvolvi toda a minha trajetória na área profissional e quando pensei no mestrado, quis pensar devagar, entrando para conhecer, fui aluna especial e houve esse encontro, principalmente com a professora, mas com todos os colegas, com o 10, né, foi um encontro de fato de interesses acadêmicos e de interesses pela sociedade. Eu acho que isso é muito claro para a gente que está no 10, né, que a gente tem um compromisso com a sociedade, que a gente precisa devolver aquilo que a gente está recebendo, né? Então, eu acho que é muito mais agradecer não apenas pelo prêmio, né, mas agradecer por ter sido tão bem acolhida num ano tão difícil, que não é presencial, né, que a gente teve, acho que a gente teve 2, 3 contatos presenciais, e logo em seguida veio a pandemia, então isso na verdade, amplia muito a capacidade de você se sentir acolhido, né? Aquilo que você imagina, que você não está presencialmente conversando com as pessoas, você imagina que você vai haver um distanciamento. O que, na verdade, a gente construiu esse ano foi um grupo muito coeso, um grupo muito trabalhador, concordo com a professora Ana, né? Um grupo que trabalha, um grupo que divide. Então, para mim, é só alegria. E terminei o ano passando aí na seleção do mestrado, que isso agora eu sou definitivamente, eu disse, professora, agora não tem mais jeito, professora, a senhora é minha orientadora. Muito obrigada a todos, obrigada, professora. Parabéns, Cessa, é um orgulho para a gente, com certeza. E aí eu vou terminar com um destaque, que eu digo que é um destaque não de um ano, mas é um destaque de 15 anos de trabalho árduo e de coração, de uma pessoa que eu digo que é o coração do PEC. O nosso mestrado, né, vem o coordenador, sai coordenador, mas quem gira o processo lá é a nossa querida Lúcia, né, e Lúcia querida, então esse é uma pequena, eu diria, registro, é um pequeno registro dos nossos agradecimentos, dos 15 anos
né, de dedicação, de esforço, de amor, né, com que você que desempenhou todos os seus papéis, né, lá dentro, porque você faz várias coisas, não é só a parte de administrativa, não, né, Lúcia, até de psicóloga trabalhou comigo, viu, Ana? Você pode ter certeza. Professora, a senhora tem que se impor mais para esses alunos. Eu digo, Dona Lúcia é tudo, né, às vezes você como mãe, como tudo, realmente. Então, esse destaque mais do que merecido, está até muito tarde nessa história, cada ano aparece uma coisa especial e a gente não fala, mas, assim, esse é um destaque de 15 anos de serviço e dedicação a todos que saíram, são mais de 150 alunos que defenderam suas teses dentro do mestrado. Cada um desses alunos tinha banca de qualificação, banca de defesa. Cada um tem 3 professores ou 4 que fazem parte de sua banca, e todos eles eram contatados um por um, pega data, faça ata, e assina aqui, e assina acolá. São vários trabalhos minuciosos. Tem um coleta CAPS, que é uma coisa que Dona Lúcia toda vez briga comigo um pouquinho, mas é porque eu fico muito frustrada, é muito cansativo, e ela tem que fazer para todos os professores, e fica um por um, com paciência. Não, professora, é assim. Eu não sei como ela aguenta. Professora, eu já expliquei isso 10 vezes, mas ela não fala assim, não, como reclama, não. Ela vai lá e explica novamente. Então, ela diz, a senhora se relaxou hoje à noite, a senhora está calma, vamos lá fazer o coleta agora. Então, Dona Lúcia, por aguentar todos nós, alunos, funcionários, estagiários, professores, né, durante os 15 anos, muito mais do que merecido esse destaque. A senhora gostaria de trocar algumas palavras com a gente? Muito rapidinho, e só tenho que agradecer por esses 15 anos de convívio com todos, os ex-alunos, os atuais, e estou sempre à disposição na secretaria. Enquanto eu estiver lá e puder ajudar, eu só tenho que realmente agradecer por essa homenagem, por esse destaque, e de mostrar que estou aqui, ó. Não fui pegar a minha canequinha, já estou utilizando ela. Fui lá na sexta-feira, que teve a missa, e aproveitei e peguei meu presente. Só tenho que agradecer, e, podendo contar comigo, estarei à disposição. E um Feliz Natal a todos, com muita saúde e muita paz, que esse ano passe sem danos para a gente, que já basta o que está tendo no mundo afora. Né? Que Deus nos proteja com saúde, e se cuidem para no próximo ano, chegando essa vacina, a gente possa se encontrar novamente, poder se abraçar. Certo? Muito obrigada. E daqui a alguns dias, vamos estar cantando os parabéns para a professora Emília, né? Dia 24 aí, que é o dia do aniversário dela. Dona Lúcia, não esquece. Um abraço bem forte de todos. Certo? Muito obrigada. Boa ideia, Lúcia. Podemos terminar brigando e cantando parabéns, né, Lúcia? Muito bem lembrado. Sim. Professora Bárbara, também eu, às vezes, eu vou chamar a atenção dela, porque olha aí, ó. Ela estica muito a corda, aí quando ela adoece, ela quer parar de uma vez. Eu digo, a senhora tem que ir devagar. Os problemas de saúde das pessoas, a gente é que tem que se acomodando, mas ela fica muito emocionada, querendo abraçar o mundo com as pernas. Às vezes a gente cansa um pouquinho, né? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Muita saúde para todos e se cuidem. É só o que eu tenho pedido a Deus. Que Deus nos proteja e nos livre de todos os males. Certo? Um abraço grande, Feliz Natal a todos. E daqui a pouco a gente canta parabéns para o professor. Muito obrigada. Boa ideia. Esse ano vai faltar a feijoada, viu? Vai faltar a feijoada. Meu celular ele tem uma coisa que lembra. Tá? Um ano atrás, apareceu, eu mandei as fotos para ela da feijoada, não foi, professora? Muito boa aquela que estava feliz. Quero estar viva para poder trabalhar ela novamente no próximo ano, se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Obrigada, Lúcia. A senhora vai receber o seu certificado, já está pronto, inclusive, você vai enviar para você, viu? Para a senhora também imprimir ou guardar em algum lugar também, caso precise. A senhora não precisa de lápis, mas quem sabe um dia. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Deus te proteja, dona Lúcia. Nunca esquece a mensagem de nenhum professor. É incrível. Eu nunca lembro de ninguém, nem o meu, mas dona Lúcia não esquece de ninguém.
Eu acho que o de Bárbara foi por esses dias. Foi, Bárbara? Dia 17 foi seu aniversário, foi, a gente esqueceu, foi? Dia 15. Dia 15 de dezembro. Olha, a gente é próximo bem também. Pertinho, somos, bem pertinho. Então, se for cantar, a gente canta junto, dos dois. Ah, então. Obrigada. Bom, gente, então, quem ganhou esse prêmio vai ganhar uma dessas canequinhas especiais que Cessa fez design e conseguiu imprimir. Todos eles vão receber, todos vocês têm. Se não receberam ainda, é só marcar um dia para a gente poder entregar a Aninha quando você for para lá. Se não esse ano, por causa da minha labirintite, que talvez não consiga dirigir, mas o ano que vem, ou quando vocês quiserem, está aqui atrás do meu carro, esperando vocês, né? Todos os premiados receberão a sua canequinha. E, além disso, ainda Cessa, no final, tem uma surpresa. Todo mundo que faz parte dele vai ganhar uma camisa, que Cessa também fez o design, já saiu, já está com ela. E aí acho que ela vai fazer um formulário para você dizer qual o tamanho que vocês querem, para ela também deixar separado para vocês, tá certo? Mas eu vou finalizar com chave de ouro, que é o projeto de destaque desse ano, que foi uma grata surpresa, totalmente pensado pela professora Bárbara. A Bárbara veio, entrou em contato com a gente, estava em contato já, porque ela fazia outros projetos com os catadores. Olha, quem mais está sofrendo nesse momento são os catadores. Ninguém está fazendo reciclagem, eles não estão coletando o suficiente, não conseguem vender. As pessoas têm que se conscientizar e aderir à coleta seletiva, mas a gente precisa cuidar deles. Eles não têm recebido comida, mas não recebem material de limpeza. Então, a gente pegou o aluno que era de extensão, que ia fazer o PGRS, continuou fazendo, mas como a gente não tinha medição, análise gravimétrica do Vapolim, ela orientou a aluna e a gente todos apoiaram, o Sérgio apoiou, Vitória também fez parte, o professor Zé Roberto, o professor Alexandre, o professor André fez os shields, o professor Sérgio Pérez fez o álcool, foi fazer a entrega, mas todos nós, sob a batuta, né, como é que se diz? Do maestro dessa orquestra, né, que foi Bárbara. Então, Bárbara, eu passo a palavra a você, representando toda a equipe que fez parte desse seu grupo Apoio aos Catadores, para falar as palavras aí um pouquinho para a gente. Poxa, quanta emoção. Muito obrigada, professora. Eu me aproximo das palavras de todos os colegas que estiveram aqui, já falaram, para também reforçar que a senhora é iluminada, tá certo? A senhora tem um espírito, a senhora, são poucos professores, com todo respeito a todos, mas são poucos que eu vejo que, na minha visão, como cidadã, que desenvolve um dos pilares da academia, que é a extensão. Então, isso eu acho belíssimo, sou muito grata, em nome da ABS também, mas, sobretudo, em meu nome, né? Da Câmara Temática de Resíduos, mas em meu nome, eu agradeço. Gostaria de parabenizar de coração a todos os homenageados, merecidamente. Fechamos mais uma vez com chave de ouro, né? Foi muito bom Cessa ter se aproximado, ter dado todas, com a experiência dela de gestora pública, né? Ajudando ao 10, foi uma coisa muito rica. E quanto ao projeto, professora Emília, foi muito rico, porque foi realmente, para mim, esse projeto, eu posso fechar com uma frase, com um pensamento de Miguel de Cervantes, que Dom Helder também dizia, né? Um sonho sozinho é apenas um sonho. Um sonho coletivo é realização. Então, com essas palavras, isso veio agora no meu coração, até me emocionei de coração. Por isso, sabe, esse ano foi um grande presente para todos nós. Então, em nome de todos os catadores, eu gostaria de agradecer muito, que foi um trabalho coletivo e que eu hoje ainda tenho contato com as cooperativas, lógico, e eles estão sempre agradecendo, sempre perguntando. Quem conheceu a professora Emília pergunta, e aquela professora? Semana passada mesmo, disse, e aquela professora? Uma notícia boa, professora, que estou socializando, eu já tive estou com feedback lá daquelas torres gêmeas para Robinho, tá certo? Para seu Robson. Recebi, para mim, foi um presente de aniversário. Ligaram para mim nesse dia do meu aniversário, para mim foi. Então, gostaria de desejar, como a dona Lúcia disse, Feliz Natal, apesar de todas as dores, as incertezas, os medos que estamos vivendo, mas um Natal, cada um no seu cantinho, mas isso é para provar que não há distância geográfica, quando a gente se gosta, quando a gente pensa no outro, quando a gente pode colaborar e trocar com o outro, né?
Isso eu vivo há mais de 15 anos, né, com meu filho lá na Espanha, então eu sei que não existe distância geográfica para estar perto. Então, feliz ano novo também para todos, que 2021 venha abençoado. E, professora Emília, em nome da senhora, eu gostaria de agradecer a toda a diretoria, professor Zé Roberto, professor Alexandre Guzmão, Lúcia, professora Ana, todos os professores, todos os alunos, todas as pessoas que estão agora conosco e todos os outros, por algum motivo, final de ano geralmente é mais apertado, não estão conosco, né? Então, através da senhora, eu gostaria de agradecer a todos por existirem na minha vida. E que o 10 realmente é um aprendizado eterno. É um momento rico de troca, de crescimento, né? E é isso aí, pessoal. Vamos em frente com a certeza de que Deus está conosco, né? E que a gente vai vencer mais essa batalha, com a graça de Deus. Beijo. Obrigada pelo espaço, viu, professora Emília, da fala. Que é isso, obrigada, eu que agradeço. Então, parabenizando novamente todos os destaques e todos aqueles que fizeram parte disso, as cooperações internacionais. Queria reforçar o apoio das empresas, Cês, acho que na próxima que tem a ProRecife, a Ecopark, a Empesa, o Social Justice Club, essas empresas contribuíram com os valores que deram a possibilidade de dar 350 cestas de higiene, material educativo para mais de 150 catadores aqui no Recife. Obviamente, tudo graças ao apoio da professora Bárbara. Então, professora, bem rapidinho, só para dizer que foi um sucesso a tal ponto que a empresa chegou e depois outra empresa se aproximou, não é isso? Doutor Hélio Machado, né? A Engie Consult, né? E se aproximou e disse, eu quero colaborar. E foi por isso que nós tivemos a segunda entrega, né? Foi muito rico. Gostaria de agradecer a senhora, que eu não falei o nome das empresas, porque eu sabia que a senhora ia falar. E eu gostaria que ficasse registrado pela sua fala. E me aproximo de sua fala para também agradecer às empresas e às pessoas, né? A instituição também, que colaboraram com esse trabalho humanitário, né? Estamos vivendo uma crise sanitária e humanitária, né? E nós, né, com essa ação, sobretudo, não é só a entrega do material, mas queria registrar que a professora Emília teve a brilhante ideia de fazer o material educativo. Nós fizemos reuniões online com os presidentes das cooperativas e associações, então não foi só a entrega, né, professora Emília, foi muito mais, foi uma aproximação e, sobretudo, eles se sentirem que pertencem a esse universo. E eles fizeram uns vídeos, né? Os nossos alunos protagonizaram 3 vídeos educativos sobre a coleta seletiva. Como é que a gente deve separar, por exemplo, o vidro? Era uma coisa que eu não sabia. Sempre tem que enrolar no jornal, porque quando eles jogam, quebra, eles se machucam. É uma das causas de acidente com os nossos catadores. Nós somos responsáveis por isso. Então, foi um aprendizado meu nessa jornada de entrevistar eles e criar esses vídeos. Agradeço também essa oportunidade. A ProRecife, não é, professora? A ProRecife com Roberto Cardoso. Isso, eles casaram agora, viu? Dia 16 de dezembro. Casaram. Então. Com muita pena, não pude ir por conta desse momento que estamos vivendo. Mas, gratidão também à ProRecife. Agradeço mais uma vez e queria só sugerir, Cristina e Cessa, que fiquem em contato com os outros alunos também, porque a gente vai começar a tarde um pouco mais cedo. O professor Jaime permitiu que eu começasse, porque a gente tem quase, se eu não me engano, 15 alunos de mestrado. Alguns eram especiais, alguns eram regulares, e eu vou abrir mais 4 vagas, que espero que seja logo coberta pelos alunos do 10, para fazerem um TAIS. A gente vai começar mais cedo, então não entrar só no finalzinho, entre logo, porque eu acho que as aulas começam dia 8 de fevereiro, então vai ser um pouco mais cedo, será para os alunos de 2020, e eu vou abrir mais 4 vagas, caso os alunos novos do 10 queiram conhecer as atividades não sei ainda se vai ser aprovado, né, tem que ver. Dite Adolfo, um aluno egresso ali do PEC chegou também, seja bem-vindo, Adolfo, e vamos dar encerrados. Todo ano a gente tem uma feijoada, minha famosa feijoada, esse ano não vamos ter, quem sabe o ano que vem, mas espero ver todos vocês em breve, e todos vocês, eu estou pensando em deixar uma caixa dentro da Ares, para quem não conhece a Ares, fica no bloco B, segundo andar, para que em janeiro, se eu não puder estar lá, vocês poderem pegar, os premiados têm direito a essa caneca aqui, tá certo? Se não receberam ainda, podem pegar lá,
E vão ter essa camisa que, olha lá, César, mostra aí. Eita, você tem que ir um pouco mais para trás, mas ficou muito bonitinha. Não dá para ver direito, César. Estou um pouquinho para trás, professora. Inclusive, Lance, um dia eu mandar para Roberto, eu mando a sua também. Olha lá, a camisa do 10, atrás, os apoiadores. Olha o NAPSE aí. O NAPSE está aí, tá lá, grandão NAPSE, Ari, Abis, né? Tá certo. E, se Deus quiser, ano que vem nós temos o projeto Padrinhos Firme e Forme e o de internacionalização. Pedro, continue trabalhando, continue produzindo, que eu quero premiar a Ari o ano que vem e o projeto Padrinhos, viu? Tá certo, então. Parabéns a todos e obrigada. Vocês são o meu melhor presente. A amizade, as redes de contatos que a gente tem. A amizade de vocês é o que conta para mim, tá certo? Um beijo a todos. Boas festas, bom ano novo. Nos vemos em fevereiro de 2021. Vamos lá, Obrigada, dona Lúcia, parabéns boas para festas. você, dona Lúcia, puxa aí, parabéns para você, felicidade, muitos anos de vida, muita luz, professora Emília. Parabéns. Saúde a todos, beijo, Aninha, beijo a todos. Feliz Natal. Tchau, tchau, Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Tchau. Tchau. Tchau.